agradeço a Deus, como eu já disse logo no início, e a confiança do nosso pastor, de poder trazer assim uma palavra para a igreja. Os irmãos perceberam os 2 versículos que nós lemos nesta noite, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17 e o versículo 26. Eu coloquei aqui uma frase que nos diz assim: é impossível seguir em frente lembrando de alguma coisa que deixei para trás. É impossível seguir em frente lembrando de uma coisa que deixei para trás. Meus irmãos, nós podemos ver que quando a Bíblia nos diz que quando o rebanho de Abraão se multiplicou, e da mesma forma o rebanho de Ló. E a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, vendo aquilo, ele foi chamado por Deus e ele levou o seu sobrinho para o acompanhá-lo. Como os irmãos bem já conhecem essa passagem bíblica, e a gente vê que quando Abraão viu aquela situação, ele disse: que não haja contenda entre os teus pastores e os meus pastores. Se tu escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu escolho a direita. Porque irmãos somos. A palavra irmão quer dizer igualdade. Ninguém é maior nem melhor do que o outro. Todos diante de Deus somos iguais. E Abraão, ele tinha a promessa de Deus. Ele levava consigo a promessa de Deus na sua vida. E quem tem a promessa de Deus na vida, irmãos, não se apressa. Quem tem promessa de Deus tem equilíbrio, tem postura. E a gente podemos ver que a Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. E ele disse: é para lá que eu vou. Mas só que Ló não conseguiu enxergar os pecadores que havia em Sodoma e Gomorra. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse que nós devemos andar por fé e não por vista, no sentido espiritual. Quando o crente ele não tem uma direção de Deus, ele é levado por aquilo que ele vê, as vantagens que ele vê. O crente
que não tem a direção de Deus, ele deixa ser enganado até pelos seus próprios olhos. Ele viu uma vantagem na sua visão, mas não viu os pecadores que havia lá em Sodoma e Gomorra. Abraão seguiu para o deserto, mas quem está com a promessa, aonde chega, prospera. Aonde chega, prospera. Porque Deus, quando chamara Abrão, no capítulo 12, Deus disse para ele, a gente podemos ver, se tu uma bênção. Quem é bênção diante de Deus, não precisa correr atrás da bênção não, porque a bênção acompanha quem é bênção diante de Deus, irmãos. Às vezes tem crente que diz assim, eu vou ali buscar a minha bênção, primeiro se tu uma bênção. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus. Abraão foi para o deserto, mas foi lá no deserto que Deus fez Abraão prosperar. Oh glória! Bem, e Ló seguiu para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ele foi firmando a sua tenda. Foi firmando a sua tenda até chegar na porta de Sodoma e Gomorra. Bem, ele ficou lá, mas a gente vai ver que a situação estava tão difícil agora. E quando os anjos do Senhor apareceu ali na casa de Ló, os homens quando viram ali, eles de todo jeito, de toda maneira, queriam invadir a casa de Ló. E Ló ainda ofereceu as suas filhas. Mas veja como os homens eram perversos. E a Bíblia nos diz que Deus agora queria que Ló saísse de lá, de Sodoma e Gomorra, com a sua família. E o anjo ainda pega pela mão dele, no versículo 17, que nós lemos aqui nesta noite, a gente podemos ver. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida. A recomendação foi, não olhes para trás. É impossível seguir em frente, deixando alguma coisa lá para trás. Bem, e a Bíblia Sagrada nos diz aqui o versículo 26, que diz assim, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A recomendação foi que ela não olhasse para trás. Mas por que ela olhou para trás? Porque ela com certeza tinha deixado muitos bens que ela tinha possuído lá em Sodoma e Gomorra. Porque o anjo, ele teve que tirar eles às pressas, escapa por tua vida, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Quem está de caminho para o céu, não pode olhar para trás. Jesus, ele foi bem enfático e categórico quando ele disse assim, aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A decisão é voluntária. Jesus nunca pegou ninguém à força para seguir a ele. Ele disse, aquele, pois, que quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo. No momento em que eu tomo a decisão para seguir a Jesus diz assim: agora negue a si mesmo. É o desafio para todos nós, negar a si mesmo. Depois ele diz assim: agora tome a sua cruz e siga-me. Sabendo que na caminhada cristã, irmãos, existem os desafios, existem os altos e baixos, mas quem está caminhando para a nova Canaã celestial não pode olhar para trás. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. A gente vai ver isso, irmãos, quando o próprio Jesus disse assim: aquele que coloca a sua mão no arado não pode olhar para trás. No momento em que eu coloquei a minha mão no arado, eu tenho que seguir em frente. O meu alvo é Cristo. Oh, glória! Aleluia! A gente vai ver isso, irmão, na história do povo de Israel. Deus usou Moisés para tirar o seu povo lá do Egito. Moisés foi o escolhido. E a gente vai ver que houve 10 pragas, e na última praga, o povo saiu e atravessou o Mar Vermelho. Miriam pega o pandeiro e começa louvando a Deus: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas depois de 3 dias, não passou muito tempo não passou uma semana. Depois de 3 dias, estava o povo agora murmurando de Deus e de Moisés. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia aí e lesse em Êxodo capítulo 16, versículo 3. Êxodo capítulo 16 e o versículo 3. Veja bem, Deus tirou o povo lá do Egito, mas o Egito estava dentro do povo. Oh, glória! O Egito é um símbolo do mundo. A história de Israel é a história da igreja, irmãos. Não é o mesmo povo, mas é a história. A gente podemos ver que o Senhor nos tirou lá do Egito, que é o mundão. Jesus nos resgatou. E agora a gente estamos caminhando para entrar na Canaã celestial. O povo de Israel começou a dizer agora: quem dera que o Senhor tivesse nos matado lá. Oh, que saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas, das panelas fartas lá no Egito. Oh, glória! Aleluia! Tirar o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito, como a gente bem sabe. Mas quem deve tirar o Egito de dentro de mim não é Deus, não é eu. Deus tirou o povo lá do Egito.
Mas quem deve tirar o Egito de dentro de mim sou eu mesmo. Não é Deus, não é eu. E a gente vai ver que o povo estava lembrando. Não tem crente assim, não é? Não tem crente assim que às vezes, irmãos, está caminhando para o céu, mas muitas vezes diz assim: oh, que saudade lá fora. Oh, que saudade de lá fora. Uma vez, um irmão foi convidado para uma festa, e ele estava numa festa. E de repente, uma pessoa que estava na festa abriu uma garrafa de cerveja e colocou no copo. Aí ele fez assim: oh, que coisa boa! Meus irmãos, se a gente olhar quantas pessoas Deus tirou lá do Egito, contando com as crianças e as mulheres. Leia aí ainda Números capítulo 11, versículo 5. Isso aí é o povo de Israel. Números capítulo 11, versículo 5. Veja, lembramos, peraí, lá no Egito, eles estavam trabalhando como escravos, estavam debaixo da tirania de Faraó, trabalhando como escravo. Deus tira este povo lá do Egito por intermédio de Moisés, abre o mar vermelho, o povo passa pés enxutos, quando está a caminho no deserto, aí eles começam agora a murmurar, a se lembrar das cebolas, dos pepinos que eles comiam lá no Egito. Oh, meu Deus, que Deus nos ajude nesta noite. Me faz me recordar as palavras de Jesus, quando ele disse assim, irmãos: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Todo sacrifício que era oferecido lá no Antigo Testamento tinha que ter o sal, tinha que colocar o sal. Havia entre os judeus um quarto em que eles armazenavam bastante sal para o sacrifício. Não esse sal que a gente usa, aquele sal grosso, de pedra. E quando passava muito tempo, o sal que estava embaixo ia perdendo a sua essência, o seu sabor. E o que é que eles faziam? Pegavam um instrumento feito uma pá e tirava aquele sal que estava embaixo e sacudia num pátio. E quem passasse por ali, passava por cima daquele sal, irmão. Assim é um crente quando ele não está dando bom testemunho. Ele vai perdendo o sabor. Ele não vai salgando mais, ele não vai estar mais salgando, ele vai perdendo o sabor. Mas que nesta noite, que o Espírito de Deus nos ajude, porque estamos caminhando para entrar na Canaã celestial. Oh, glória!
Oh, glória! E a gente vai ver, irmãos, que o sal, ele quando está no saleiro, se ninguém utilizar ele, ele fica lá. Mas o sal, quando a gente pega um punhado de sal e lança dentro de uma panela, o sal é branco. Mas quando a gente coloca dentro de uma panela, logo ele em ação, ele vai desaparecer, mas continua salgando. Oh glória, oh glória. Ele desaparece, mas a sua ação continua. Oh glória. Eu quero dizer aqui nesta noite também, quem faz as coisas para Deus, não precisa se aparecer não, deixe que Deus apareça na sua vida e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Tem gente que tem o maior prazer de fazer alguma coisa para se aparecer, rapaz. Mas eu olho para a Bíblia e vejo João Batista, que foi o precursor de Cristo, quando os homens vieram pegar João Batista e disse: és tu Elias? Ele disse não. És tu João? Ele disse não. És tu um profeta? Ele disse não. Quem és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é não precisa se aparecer não, porque Deus a mostra. E vamos para a Bíblia. Aí ele disse assim: convém que eu desapareça e que ele apareça. Tem gente que está se aparecendo demais. Deixe Jesus aparecer na tua vida. A diferença é quando Jesus aparece. Quando Jesus aparece, as coisas é outra, as coisas fluem, tudo dá certo e o nome dele é glorificado na minha vida e na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, estamos caminhando para o céu. Eu me lembro muito bem de uma comparação que um determinado pregador fez da igreja. Ele disse que ele comparou a igreja como um navio que está por cima das águas, mas que a água não pode entrar dentro do navio. A igreja, ela está no mundo, mas o mundo não pode entrar nela. Aleluia, 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 aleluia. E a gente ainda vê na Bíblia, Jesus disse assim: olha, não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas coloca no lugar para que venha iluminar. Aí Jesus disse assim: cuidado que a luz que há em ti, cuidado que não seja treva. Mas nesta noite Jesus está descendo um azeite para a tua candeia iluminar cada vez mais. Oh, glória. Leia aí, irmãos, capítulo 17, versículo 32 de Lucas. Jesus faz menção da esposa de Ló no Evangelho. 17, 32 de Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló.
Vou repetir. É impossível seguir em frente lembrando de alguma coisa que deixei para trás. Deixa eu me dizer uma palavra aqui nesta noite. Eu não sou muito de curtir muito esses cantores que aparecem aí na mídia, do nada. Ninguém sabe quem é o pastor, ninguém sabe aonde ele congrega, de repente o camarada dispara na mídia. Feito aconteceu de casos recentemente. Às vezes quer entrar na igreja somente para adquirir lucro. Às vezes entra no evangelho para adquirir lucros, mas não deixou as coisas do mundo. As coisas do mundo ainda estão fluindo na sua vida. E a gente vê aí quantos que estão se revelando. Mas que Deus nos ajude nesta noite, que o Espírito de Deus nesta noite nos fortaleça e nos dê graça, porque estamos caminhando para a nova Canaã. E eu quero dizer, como diz o hino, Canaã é logo ali, mas você tem que ser diferente. Ser diferente, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, veja aí capítulo 3, versículo 13 de Filipenses, o que foi que Paulo diz? Três e 13 de Filipenses. Alguém pode ficar em pé, pode ler. Veja, esquecendo as coisas que para trás ficaram. E eu agora prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo que é Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Deixando as coisas que para trás ficaram. A gente vai ver, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés, ele foi criado no Egito para ser o sucessor de Faraó, mas aconteceu aquela situação, como os irmãos bem sabem, que ele foi lá para o deserto, e a Bíblia diz assim, Moisés deixou o gozo transitório, passageiro, a glória passageira, para ser perseguido como povo de Deus. É o que a Bíblia diz, irmãos. E a palavra de Deus nos diz assim, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. A palavra não se conformei quer dizer não se amode, não seja igual ao mundo, mas seja diferente, porque quem faz a diferença, aonde chega, alguém olha e diz assim, ali é um crente, ali é uma crente, ali é um crente, porque a luz está brilhando, irmãos. Oh, glória ao nome de Jesus. E a gente vai ver, agora eu pergunto aos irmãos, o irmão vai me responder. Dos que saíram do Egito, quantos que entraram na terra? Com exceção a Josué e Caleb. Agora, por que não entraram? Por que não entraram?
somente Josué e Calebe. Agora, veja o que diz Deus de um homem chamado Calebe na Bíblia, que foi diferente. Calebe acompanhou a história do povo de Israel. Calebe via o povo murmurando. Calebe via o povo se queixando. Mas a Bíblia diz que havia um espírito de perseverança na vida de Calebe. Porque quem está caminhando para o céu, caminha de passos firmes e de cabeça erguida. Não se embaraça com nada nessa vida não, irmão. Paulo disse o quê? O soldado que milita não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Você está em guerra, nós estamos em guerra. Oh, glória. Mas Calebe e Josué fizeram a diferença. Oh, glória. Me faz me lembrar que quando Calebe e Josué, quando Moisés mandou 12 espias para espiar a terra, de cada tribo havia um que era o cabeça. Entre eles estava Josué e Calebe. Quando eles foram olhar a terra, aí a Bíblia Sagrada nos diz que eles olharam, viram que a terra era boa para o plantio, manava leite e mel, e a terra era excelente. Por sinal, trouxeram um cacho de uva e levaram até diante de Moisés. Aí começaram a trazer o relatório: Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, é boa para o plantio, é boa para isso. Porém, a gente viu lá os filhos de Enaque, e a gente estamos diante dele como gafanhoto, e não vamos possuir a terra. Aí Calebe e Josué se levanta e salta e diz: nós vamos possuir a terra, porque é promessa de Deus. Quem anda com a promessa anda seguro. Quem tem a promessa não negocia. Da labarachúria de que me teleflácia. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque quem anda pela vista, os 10 viram os filhos de Enaque, mas Calebe e Josué, eles viram os filhos de Enaque, mas acima dos filhos de Enaque, ele viu um Deus com a mão grande assim, ó: você vai possuir, porque é promessa minha de você possuir. Quem anda sempre pela vista, vê dificuldade em tudo e quer desistir rápido. Mas quem anda pela fé, anda seguro. Oh, glória. Pla sombre mintle flácia, lamando replai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abra a Bíblia, Números capítulo 14, versículo 24. Veja o que é que Deus diz de Calebe. Não é eu não, é a Bíblia. 14, 24 de Número. Veja o que é que Deus diz de Calebe.
Veja que aqui o próprio Deus diz assim: porque houve um espírito de perseverança. O que é perseverar? É continuar, é insistir, é permanecer, não é desistir. Oh glória! Embora que esteja vendo tudo difícil, mas sabe que tem um Deus poderoso, sabe que tem um Deus fiel. Oh glória ao nome de Jesus. Bem, aí capítulo, se não me falha a memória, capítulo 14 de Josué, versículo 10 e 11, veja o que diz aí. Veja aí, quando Josué foi repartir as terras, o próprio Caleb disse assim: tu se lembra, Josué, quando nós estávamos em Cades Barneia, quando Moisés, servo do Senhor, nos enviou para ver a terra, e eu estava com 40 anos, hoje eu estou com 85, se não me falha a memória. A minha força ainda é a mesma, porque quem persevera não cansa. Quem persevera não cansa. Aí ele disse assim: a minha força ainda é a mesma, tanto para entrar como para sair, ainda tenho vigor. Mas tem crente nos dias atuais, hein? Oh, irmão, a Bíblia diz o quê? Não é eu não, é a Bíblia que diz que na velhice ainda serão o quê? Eu pensava que na velhice estava morto. Na velhice ainda serão viçosos. Isso quer dizer o quê? Ainda dá glória feito Abraão. E foi fortalecido Abraão dando glória ao Senhor. Oh glória. Telepla como que me intleflacia la maraheui. Ai meu Deus. Deixa-me dizer essa palavra nesta noite para encerrar. Jesus está falando conosco através da sua palavra. Receba a palavra, porque a palavra é tutano para os teus ossos e vitamina para você. Receba a palavra, porque a palavra, ela dá vida, ela dá vigor, ela restaura, ela levanta. É a palavra de Deus. A igreja é guiada pela palavra. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Mais uma vez. Sei que esta palavra é verdadeira, a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, em Deus espera. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nesses últimos dias, nós temos visto tanta coisa por aí, irmãos. Tanta novidade, querendo que o povo vá para a igreja. Aí uma igreja assim, uma igreja daquele jeito, uma igreja de outro jeito, e faz um movimento assim, faz daquele outro jeito. Não, meu irmão. O que faz a igreja permanecer é a palavra. Amém? Você pode fazer o que for por aí. Inventar uma coisa, inventar outra. Mas o que faz a igreja permanecer é a palavra de Deus. Amém? Convido a igreja para ficar de pé. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que puderam chegar nesta noite. Que o Senhor permaneça vos abençoando cada vez mais. Lembrando que domingo pela manhã, escola bíblica dominical. À tarde, a igreja sairá a campo. E à noite, culto da família. Esta semana nós tivemos a mudança, não é? Que hoje é quinta-feira, né? Mas na próxima semana, ou seja, a partir de domingo, volta tudo ao normal. Amém? Quarta-feira, doutrina para toda a igreja do Senhor. E sexta-feira, o que é que nós temos? Santa Ceia do Senhor. Amém? Para toda a igreja do Senhor Jesus. O que nos resta agora? Amados, após o término do trabalho, os obreiros da lista oficial e da lista local, e os irmãos também, que são professores da Escola Bíblica Dominical, procure o nosso presbítero Gilmar, que ele já está tomando nota dos nomes dos irmãos, para as inscrições da nossa Escola Bíblica de Obreiros, que haverá agora, no próximo mês, em Abreu e Lima. E é preciso que você dê o seu nome com antecedência para que você possa participar. As aulas nós só teremos pela parte da tarde, amém? Será de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Pela manhã os irmãos ficam livres e à tarde tem esse compromisso em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agradecendo com o nosso evangelista Walt, que vai estar orando ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te exalçamos, a felicidade de estar aqui ouvindo a tua palavra. Foi bom, ó Deus. Agora nos desperes em paz, Senhor. Nos livra de todo mal no caminho. Nos dê uma noite tranquila, um sono reparador e nos ajude no dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer ao nosso presbítero que ministrou a palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre.